Um, dois, três. Vamos lá, povo do terceiro médio, bom dia. Que é o Hélio de novo, agora com filosofia, tá? E a gente vai continuar vendo o conteúdo do capítulo 14, ok? Que é fenomenologia e existencialismo, tá? A fenomenologia nós já vimos na aula anterior. Aliás, o resumo é o mesmo, hein? Eu já foi postado esse resumo, ok? No dia 2 de abril foi postado o resumo, a videoaula e o resumo. E se vocês abrirem o resumo, tá os dois. Fenomenologia e existencialismo, tá bom? Então agora a gente vai dar sequência com essa outra corrente aí da filosofia contemporânea. Nós já estamos, depois de ter visto aí 2 anos e meio, 2 anos, né? Filosofia antiga, medieval, moderna. Agora estamos vendo a filosofia contemporânea, ok? Então assim, o existencialismo é uma corrente que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, questionando o valor da vida humana, tá? Da existência humana. E não apenas a existência humana no sentido de ser aquilo que é, o que é o ser humano. É o modo de ser humano no mundo. Quem é você no mundo, perante as suas relações com a natureza e com as outras pessoas. Ok? Como você é no mundo. Então é nesse sentido que o existencialismo questiona o valor da vida, né? Dentro dessa conexão. Tudo bem? Os principais nomes do existencialismo, provavelmente vocês vão ver muito eles aí, né, em vestibulares, Enem, né? Então é Kierkegaard, Heidegger, Merleau-Ponty e principalmente Jean-Paul Sartre. O Sartre foi uma espécie de estrela aí do existencialismo, né? Na década de 60, 70 ele estava no auge, ele faleceu em 1980, né? Então, alguns nomes aí, provavelmente vocês vão encontrar eles pela frente. E assim, o existencialismo, ele tem alguma conexão com a fenomenologia. Se você se lembra, a fenomenologia partiu daquela ideia do Kant de fenômenos, as coisas para nós, tá? O que conecta existencialismo com fenomenologia é a ideia de intencionalidade. Aí você fala, Hélio, o que é isso? Né? Se alguém não viu a aula anterior, intencionalidade é o seguinte: a nossa existência só faz sentido a partir da nossa relação com o mundo. E essa relação está sempre carregada de intenções. Nós sempre queremos alguma coisa, sempre temos alguma intenção. Ao conhecer, ao ver, ao sentir, todas as nossas relações com o mundo, né, tem sempre uma intenção, tá? Então, por isso, a intencionalidade. Tudo bem? E quais são as principais ideias do existencialismo? Bem, primeiro, o ser humano é finito, tá? A grande certeza que nós temos é que um dia a gente vai morrer. Se tem alguma coisa depois ou não, não se sabe. O existencialismo não levanta esses questionamentos. Lembra que ele estuda a existência humana aqui na Terra, tá? Ele não quer saber do que se existe alguma coisa depois ou não, tá? Então ele quer ver a vida humana aqui na Terra, tá? Então o ser humano é finito, ponto. Nós um dia vamos morrer. E essa ideia, ela aterroriza o ser humano desde a antiguidade. O medo da morte. E mesmo quem tem uma religião e tal, né, que possa aí colocar alguns paliativos e tal, continua sendo um problema para a vida humana. A gente tem que conviver com essa ideia de que um dia a gente não vai mais existir, ok? Essa é a pegada, tá? Olha só, pensa um pouco, você que está me assistindo, tenho certeza que você vai futuramente se transformar num grande profissional, numa grande profissional da área que você quiser. Vai ser uma pessoa bem-sucedida, competente, com milhares aí de pessoas respeitando e admirando o seu trabalho, tá? Você vai ter tudo isso. Só que um belo dia, tchau, fui, já era, um abraço. Essa ideia aterroriza a gente. A gente vai deixar de existir. Vamos passar a ser o nada. Olha que pesado, ok? Essa ideia, as pessoas não gostam muito de pensar sobre isso, né? Mas é algo que realmente tem um peso significativo na nossa vida, principalmente
em momentos aí, em épocas que tem algum problema mais sério. Por exemplo, a época atual aí, com a restrição aí do coronavírus, que a gente tem que ficar em casa. Cara, a morte algo real, que está pairando sobre a cabeça de todos, ok? Isso é um tema fundamental aí do existencialismo. Segundo, a vida humana, ela é sempre, sempre, sempre problemática. Ou seja, nós sempre temos problemas a serem resolvidos. E nós não temos certeza das possibilidades. Cara, já pensou se todo mundo conseguisse resolver facilmente seus problemas? Você tem várias possibilidades à sua frente. E você sempre vai escolher a certa, sempre vai, né, não vai errar, vai estar sempre correto, vai resolver rapidamente. Pois é, isso é incerto. Tá? Nossa vida sempre tem problemas a serem resolvidos. Ok? O existencialismo, ele realça, ele dá destaque aos aspectos negativos e destrutivos das possibilidades existenciais do ser humano no mundo. Tá? Por exemplo, a morte, a doença, o sofrimento, o fracasso, a loucura, ok? A decepção, ok? A frustração. Aí você fala, nossa, os caras são deprê, são para baixo. Não, não é nada disso. Pensa um pouco, você, quando vai num pronto-socorro, tá? Num hospital, você vai porque você está com um problema, está precisando de algum dia de ajuda. Pois é a mesma coisa. Se eles vão olhar a existência do mundo, não adianta ficar olhando, ó, tudo lindo, maravilhoso. A gente sabe que a vida humana não é linda, maravilhosa, apesar de alguns momentos serem bem legais e valerem a pena, tá? Então, ele realça os aspectos negativos justamente para entender como o ser humano se relaciona com isso. Lembra que o existencialismo vai ver as relações do ser humano no mundo. Então, e nessa relação que nós temos com o mundo à nossa volta, a gente tem um monte de tranqueira. É morte, doença, sofrimento, fracasso, decepção, né? Corrupção, violência, tem um monte de tranqueira. E como nós nos relacionamos com isso à nossa volta? Esse é um dos pontos mais fundamentais dos estudos existencialistas. Tudo bem, povo? Posso continuar, povo do terceirão. Vamos lá. Vamos agora focar nas ideias do Jean-Paul Sartre, a estrela aí, né, o maior nome do existencialismo. Filósofo francês, né, nasceu em 1905, faleceu em 1980. Ele viveu, não casou porque não teve o casamento no papel na igreja, que ele era ateu, né? Mas ele viveu uma vida aí, muitos anos, com a Simone de Beauvoir, ok? Conhecida de alguns aí. Então é o seguinte, ele foi membro da resistência francesa à ocupação das alemães na Segunda Guerra, intelectual público, filósofo militante, tinha forte presença na mídia, aparecia em televisão, programas de televisão, em jornais com artigos dele, era coqueluche, né? Detalhe, ele não se limitou a escrever textos filosóficos. Ele escreveu peças de teatro, contos, romances, com grande sucesso de crítica e público, né? Ele se recusou a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 64, tá? Porque ele achava que aquilo não fazia sentido ele receber um prêmio, tá? Ou seja, o papel do Sartre, ele vai muito além do meio acadêmico, do meio universitário. Ele escreve coisas assim bacanas que tem a ver com o sentido da vida. E é isso que ele destaca a necessidade de todo ser humano de buscar um sentido para a própria vida, para a própria existência. E esse sentido, ele não se encontra apenas na gente, mas na nossa relação com o mundo. Ou seja, olha só, nas coisas, nos objetos, a essência, que é a ideia que explica, precede a existência. Ou seja, as coisas são primeiro projetadas para depois existirem de fato. Vou dar o exemplo da minha caixinha bonita aqui que eu já usei em outras aulas, tá? Do Kant eu usei isso aqui. Então, olha só, pessoal. A essência vem antes da existência. Antes dessa caixinha bonitinha existir, a Mondane, a fábrica de relógios, ela projetou, alguém, um designer aí projetou, fabricou a caixinha, bolou aí as cores, o formato, quais os detalhes que teriam, né? Ou seja, houve um projeto prévio e depois ela passou a existir. Isso nas coisas. Agora, nas pessoas, no ser humano, é o contrário. A existência precede a essência, ou seja, a existência vem antes da essência. Nós existimos, estamos aí, e depois a gente vai construir a nossa essência, ok? A nossa essência, o nosso projeto existencial.
Com essa projeção do ser humano, a gente busca um sentido e a gente exerce a nossa atitude mais importante, que é a liberdade. Ok? Ou seja, nós existimos e na nossa relação comum a gente exercita a liberdade. Nós somos livres para tudo, de acordo com os existencialistas. Como não? Nós obedecemos muita gente. Pois é, nós somos livres para tudo, menos para deixar de ser livres. Ou seja, somos livres para escolher, exceto para não escolher. Porque mesmo quando você se recusa a escolher, é uma escolha já. Ok? Quando você foge da única alternativa que existe, você está escolhendo. E essa escolha ela envolve um problema sério, ela envolve o exercício da liberdade. A liberdade é fantástica, é um sonho maravilhoso aí que perpassa toda a história da humanidade. Mas na prática, o exercício da liberdade gera uma angústia na existência. Por quê? Devido à responsabilidade das pessoas sobre a própria vida. Olha só, você que está me assistindo, você tem uma responsabilidade incrível na sua mão. Você tem uma vida humana sob a sua guarda. A sua própria vida. Cara, tudo que você fizer, todas as atitudes que você tomar, vai refletir nessa existência. Ou seja, quem garante que você vai tomar sempre as escolhas certas na vida? Né? A incapacidade da gente escolher certo, ter certeza das várias possibilidades, isso gera uma angústia. Isso gera uma angústia. Ok? Ou seja, cara, e aí? Como é que eu vou fazer? Eu vou estar construindo a minha essência, o seu projeto existencial. Eu me constituo enquanto professor, a minha profissão, a minha família, certo? Vocês têm as escolhas de vocês, ok? Vocês têm liberdade para isso, tá? Olha só, pensa um pouco. E a questão de Deus? Onde fica? Se Deus não existisse, tudo seria permitido, pois sem Deus não temos valores para nos guiar. Nenhuma justificativa, nenhuma desculpa para nossos atos. Nós estamos sós. Logo, somos condenados. Ou seja, o ser humano está condenado a ser livre. Ok? Então, a ideia do Sartre, a liberdade é uma condenação. Nós estamos sozinhos. Nós não temos desculpa nem justificativa nenhuma. Lembrando que o Sartre era ateu, ok? Então, sem Deus, nós não teríamos valores para nos guiar. Os valores dos nossos interesses, tá? Ou seja, o exercício da liberdade gera uma angústia e isso o Sartre vê como uma condenação. Nós estamos condenados a ser livres, ok? E você, o que você acha sobre isso? Ok? A gente vai conversar amanhã, na sexta-feira, às 11 horas, na nossa live, o Terceirão, ok? Para a gente conversar sobre esse assunto, sobre o existencialismo, tá bom? Dá uma olhada nos exercícios solicitados. Deixa eu abrir aqui, aumentar mais para vocês verem, certo? Deixa eu aumentar bastante aqui, ó. Então, esse daqui são exercícios da apostila 14 e do caderno mais. Tá? Dá uma olhada nesses exercícios. Se não, quando não tiver tempo de fazer, não tem problema. A gente faz junto amanhã. Tá? Essas são lições sobre o existencialismo. Tá? Então a gente se vê sexta-feira agora, às 11 horas da manhã, para a gente vai conversar a respeito dessa aula do existencialismo. Mas a meta, fundamentalmente, é essas duas ideias do Sartre, tá? São o foco principal. A existência precede a essência e nós estamos condenados a ser livres. O que você acha sobre isso? Tá? Você concorda ou não? E aí? Pensa a respeito, a gente conversa amanhã, beleza? Muito obrigado, um grande beijo, hasta la vista.